Aqui foi onde tudo começou, há 16 anos atrás, na casa dos meus pais. Foi a minha primeira turma de balé que eu montei. Eu tinha 12 anos quando eu já fazia aula de balé e eu resolvi juntar todas as crianças do bairro que quisessem fazer aula de balé. Aí eu cobrava 50 centavos por mês e elas vinham nessa sala. Inclusive esse espelho foi o primeiro que eu dei aula. Meu Deus, foi. Nós nos reuníamos aqui, eu colocava várias cadeiras, a gente utilizava como barra e eu dava aula de balé. E aí eu continuei dançando, fazendo aula. Aí nos meus 14 anos eu me formei no balé. Foi quando meu pai começou, ele me deu uma coletânea de CDs e foi aí que me deu assim um insight ou um gatilho para que eu começasse a dar aula. Eu terminei o balé, iniciei assim mais profissional, como posso dizer assim, com as aulas de balé. Aí eu cobrava mais caro, aí eu montei com uma sala com espelho, com barra e as crianças faziam aula. E é muito legal de lembrar porque hoje essas meninas, elas são moças, elas já são casadas, muitas delas formadas com filhos. E eu iniciei com uma turma de balé e uma turma de jazz. Meninas hoje com muito sucesso, que estão aí, fazem parte da minha história. Aí aconteceu uma escola em Realeza, uma escola particular, me convidar para dar aula de balé na escola. E eu fui. Eu ia de ônibus para Realeza toda semana e dava aula nessa escola. Dava aula de balé para as crianças que estudavam nessa escola particular. Até que um dia eu falei assim, mas de repente eu posso começar a dar aula particular aqui em Realeza. Então eu dava aula em Planalto e optei por largar o colégio e ir abrir uma escola. Foi quando eu decidi sair, eu aluguei uma casa e essa casa ela era de alvenaria, mas dentro com as repartições de madeira. Então eu abri, tirei todas as repartições e fiz uma sala grande pra gente poder dançar. E ali eu fiz o meu estúdio de dança. Passei vários anos ali, fiz faculdade de educação física e nesse meio tempo eu comecei a ir para as outras cidades também. Então eu dei aula em Ampere, em Capitão, em Bela Vista, em Santa Isabel, em Pérola, em Ampere. Eu passei por várias cidades antes de abrir o estúdio em Capanema, Planalto e Realeza. Fui dar aula onde as pessoas iam me chamando e eu ia para poder atender as pessoas que gostariam de começar a fazer aula de balé. Aí eu construí o estúdio em Realeza, tenho o meu estúdio em Planalto e o meu estúdio em Capanema. Sejam bem-vindos aqui à nossa unidade de Capanema. Nós temos o estúdio de balé arte aqui em Capanema, então a gente trabalha com as crianças aqui, a nossa sala, número 4, do ladinho do posto de saúde. As meninas aqui, ó, esperando para gravar, olha que legal, ó, trouxe o caderninho para estudar, muito bem, Nathalie. Então aí, ansiosas para a gravação. Mas a gente também atende a cidade de Santa Isabel do Oeste e Pérola do Oeste. Claro que eu conto com as minhas lindas e maravilhosas professoras, assistentes, elas estão sempre junto comigo me ajudando. É a Jaxiandra, a Bertiele, a Natália e a Vanessa. Então a gente trabalha nessas 5 cidades fazendo aula de balé, jazz e dança do ventre. Faz alguns anos que eu comecei a trabalhar também com valsas para casamentos, para as meninas que estão fazendo 15 anos. Então a gente atende essas 5 cidades com essas modalidades. Depois que eu me formei em educação física, eu resolvi começar um mestrado. Então eu foram 4 anos da minha vida estudando para hoje ser mestre em desenvolvimento da criança. Então eu saí daqui do Brasil, fui para Portugal. Eu sempre tive um sonho de estudar fora do Brasil e na época pintou a oportunidade de ir para lá. Então hoje eu posso dizer que a gente faz um trabalho diferenciado pelo fato de a gente ter esse grau
algo importante na vida de um professor. Em 2016, eu fui fazer um treinamento nos Estados Unidos, onde eu fiquei 4 meses na Broadway estudando com os melhores professores do mundo na área da dança. As aulas eram de várias modalidades, então de todos os ritmos que podem existir a gente teve. E aí contribuindo um pouquinho mais para as aulas do balé, do jazz estarem sempre mais à frente, né, com um propósito maior, que é melhorar a técnica, melhorar a expressão, um condicionamento físico. No ano que eu entrei na escola, em Realeza, eu tive vários momentos muito bons, uma experiência muito grande, mas aconteceu algo em minha vida assim muito inesperado para mim, para minha família. Foi quando eu sofri um acidente automobilístico e eu fraturei 2 vértebras da minha cervical. Foi um momento onde eu estive internada por bastante tempo, não mexia o meu lado esquerdo e eu poderia ter ficado tetraplégica. Graças a Deus eu não fiquei, ele me deu uma segunda chance para que hoje eu pudesse estar aqui ensinando as minhas alunas. E aí na sequência eu retomei as minhas aulas depois de estar recuperada, eu fiquei algum tempo com colar cervical e aí continuei minha vida na sequência deste acontecimento. Na verdade, assim, falando, parece que esses 16 anos passaram, assim, voando. Dá a impressão que é pouca coisa, mas é muita coisa. E nada foi tão fácil assim como parece ser, né? Muitas vezes a gente pensou em desistir, porque em alguns momentos a gente não tem apoio de muitas pessoas. A gente faz porque a gente gosta, porque a gente ama estar no palco. Eu sempre gostei muito, a minha vida toda, desde como bailarina. Eu nunca fui a bailarina principal, que era sempre escolhida pela professora. Eu sempre tive muitas dificuldades. E essas dificuldades nunca me impediram de chegar aonde eu cheguei. Eu sempre estive em alguns momentos assim com dores ou não conseguindo fazer o que muitas conseguiam. E isso, na verdade, me frustrava, mas nunca me deixou abandonar aquilo que eu sempre gostei. E isso é uma das coisas que eu sempre faço e falo para as minhas alunas, porque independente do que alguém fale que ela não vai conseguir ou do que às vezes ela enxerga, que às vezes eu não consigo fazer igual a outra faz melhor, mas não é por isso que a gente vai abandonar, vai deixar de fazer o que a gente gosta, porque a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que ir atrás do que a gente gosta, independente do que as pessoas falem ou o apoio que as pessoas deem. E isso me fez forte, né? Por alguns momentos da minha vida eu tive bastante dificuldades, como esse acidente que aconteceu, e me fez me fortalecer para que hoje eu pudesse também ser um pedacinho de luz para essas minhas crianças que cruzam o meu caminho, que estão todos os dias comigo, né? Para que a gente possa melhorar cada vez mais. Então, gente, eu passo todos os dias da minha vida dividindo as minhas aulas, coordenando as aulas do meu estúdio nessas 5 cidades e principalmente com muito amor, né? A gente trabalha com as crianças e uma das nossas ações é estar sempre dando muito amor para as crianças. E eu gostaria de agradecer aos pais que estão aqui presentes, todos das minhas alunas, a todos aqueles que já passaram pelo meu estúdio, as minhas alunas que estão todos os dias me ensinando a ser uma pessoa melhor, uma professora melhor. Também todas aquelas que já passaram por mim, que desistiram por algum motivo. Eu sei que não é fácil, o balé exige a nossa dedicação ao extremo, a gente está todos os dias tentando superar os nossos limites, melhorando pirueta, melhorando perna, caindo, sentindo dor, muitas vezes deixando de fazer algo porque tem ensaio, a família fica em casa ou não sai com os amigos. Mas eu posso dizer que essas pequenas frustrações, elas são importantes para os seus filhos, são importantes porque elas vão amenizar as maiores, as futuras frustrações que a vida nos prega, nos coloca, né?
Muito obrigada por vocês confiarem em mim, em toda a minha equipe, principalmente pela filosofia de vida que eu levo, né, como professora. As crianças são diferentes e o corpo é diferente, as vontades são diferentes. E nós, como professoras do Estúdio Balé Arte, a gente procura entender essas diferenças e mostrar para elas que elas conseguem ser quem elas quiserem. E tudo o que elas quiserem, elas podem. Basta acreditar. Mas a gente precisa acreditar junto com elas. Então, às vezes, as crianças não têm um pé maravilhoso, uma perna maravilhosa, mas elas podem chegar lá. Então, muito obrigada a todos vocês. E eu posso dizer que Deus me deu uma segunda chance quando eu voltei a caminhar. E eu agradeço a Ele todos os dias quando eu entro em sala de aula. E esse agradecimento ele vai pro coração de todas as minhas alunas. Porque além de a gente ensinar o balé, a gente ensina a viver, a cuidar, a respeitar, a ter disciplina, a ter cuidado com o colega. E isso vai se respingar na vida delas para sempre. Um abraço! É muito inteligente. É muito determinada. É muito talentosa, é muito esforçada. Paciente.